Olá, pessoas amadas por mim, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu tô sempre contando vários casos pra vocês, solucionados ou não, mistérios, todas essas coisas. Então se você gosta desse conteúdo, deixa um like aqui pra mim, porque ajuda a divulgar muito o meu trabalho, beleza? Já contei conto vários casos aqui no canal, então tem uma playlist aqui cheia de casos pra você ir lá assistir um por um. Depois que acabar esse vídeo eu vou deixar na descrição. Me segue aí nas outras redes também, que eu tô sempre falando de casos, interagindo, pedindo perguntas, sugestão, e eu leio tudo que vocês me mandam. Não esquece da nossa meta e de comentar aqui uma coisa bem bacana pra você aparecer, né, no próximo vídeo, nosso Mural Insano. Tem essa possibilidade que eu sempre separo alguns comentários e coloco no comecinho de cada vídeo, beleza? E é isso aí, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. André Barbosa nasceu no Guarujá, em São Paulo. Não se tem muitas informações sobre o seu passado, mas quando ele tinha 3 meses foi adotado por um casal e passou a morar em Belém, no Pará. André não concluiu o ensino médio, mas serviu ao exército no ano de 1999. Ele também trabalhou como feirante por um tempo. Na época do caso, André tinha 26 anos e morava no bairro Guamá. Então, em dezembro de 2006, uma ossada não identificada foi encontrada nas matas do Ceasa, local que ficava a cerca de 30 minutos de caminhada do bairro Guamá, cerca de 8 quilômetros. Foi identificado mais tarde como sendo o corpo de José Raimundo Oliveira, mais conhecido como Zezinho, um jovem de 16 anos que estava desaparecido há alguns dias. A última vez que o José foi visto com vida foi numa lan house que ficava no bairro do Guamá, onde ele morava. Ele tinha ido para essa lan house e depois disso ele tinha saído de lá e nunca mais foi visto. José foi encontrado de bruços, o seu corpo, e ele estava com as roupas de baixo descidas até mais ou menos a altura do joelho. Também tinha um par de chinelos perto ali do seu corpo e ele tinha sido enforcado com fios de nylon. Também foi constatado que tinha ali sinais de abuso sexual. Em janeiro de 2007, mais um corpo foi encontrado na mata. Foi identificado como sendo de um jovem chamado Adriano Martins, e 2 meses depois mais um corpo foi encontrado na mata do Ceasa. Era o corpo de Juan Sacramento. A idade desses garotos variava de 11 a 16 anos e todos eles foram encontrados do mesmo jeito, deitados de bruço, com as roupas abaixadas, tinha sinais de abuso e também com fio de nylon em volta do pescoço. E também eles tinham, os pares de chinelo ficavam bem perto do corpo deles, juntinhos assim. E aí a família acabou reconhecendo esses chinelos como sendo deles mesmo. Então só depois desse terceiro garoto ser encontrado que a polícia começou a suspeitar que eles tinham ali em mãos um serial killer que estava atacando lá no Pará por conta do modus operandi. Como eu falei pra vocês, ele deixava os garotos sempre da mesma maneira, deitado, isso tudo aí era como se fosse a identidade dele, como ele gostava de agir. Isso aí já entregava meio que o jogo, Tinha um serial killer à solto. E outra coisa bem estranha é que o perfil das vítimas também era muito parecido. Então eram 3 garotos que eram menores de idade, eram 3 garotos afrodescendentes e eles moravam no mesmo bairro e estudavam na mesma escola. E os 3 garotos também tinham sumido depois de ir para lan houses. Foram para lan house, saíram de lá e nunca mais foram vistos. Essa mesma lan house que ficava no bairro do Guamá. Após a descoberta dos 3 casos, a Polícia Civil decidiu criar uma força-tarefa reunindo delegados de 3 bairros para assim fazer uma investigação mais detalhada. A polícia traçou um perfil psicológico e investigou alguns suspeitos durante 11 meses. Mas até então eles não tinham um suspeito que chamava muita atenção, que eles tinham mais dúvidas sobre quem era. Tinha ali algumas pessoas que eles suspeitavam, eles estavam, analisando cada perfil ali. E aí, em paralelo a isso, a polícia começou a dar várias palestras nas escolas locais, inclusive na escola que os garotos estudavam, que era Ruth Rosita o nome. Então eles foram lá, falaram dos perigos que eles podiam passar, o que estava acontecendo,
deram várias informações para eles não falarem com estranhos e alguns detalhes, né? Claro que eles não puderam falar tudo por causa que essa investigação, né, ainda tinha ali um certo sigilo, mas eles foram alertá-los. Nesse meio tempo a polícia estava com muito medo do culpado agir novamente, né, porque ele andava ali pelas redondezas. E um dos garotos, que era o Juan, que foi o último a ser encontrado, ele sempre falava para a família dele que ele não queria ser pego, que ele era esperto e, claro, quando aconteceu com os outros dois garotos, saía a notícia pela cidade, todo mundo falava disso. E ele sempre comentava que para pegar ele não ia ser fácil. E acabou que ele teve o mesmo destino, para vocês verem como essas pessoas que agem dessa forma são muito inteligentes e conseguiram, né, infelizmente, fazer ele também de vítima. A polícia seguiu fazendo as suas investigações, então eles chegaram até Alan House, né, que era o ponto ali onde parecia que as coisas aconteciam. E eles conversaram com várias pessoas que frequentavam lá, com funcionários de lá. E aí, nessas conversas, eles acabaram chegando no nome do André, porque eles perguntaram quem frequentava muito essa lan house, e um desses nomes foi o André. E ele chamou bastante a atenção da polícia porque ele conhecia os 3 garotos. Ele era amigo dos 3. Não só amigo, como ele também fazia parte do convívio deles. Era aquele amigo de estar na casa, de conviver, conhecer a família. Ele era muito próximo, né, da família dos garotos. Isso aí acabou chamando a atenção da polícia. E outra coisa que acabou chamando bastante a atenção da polícia foi o tipo de nó nos fios de nylon que eles encontraram, né, com os garotos, porque aquele tipo de nó específico, ele é feito por bombeiros, pessoas que já fizeram parte ali das forças armadas, escoteiros ou feirantes. E, como eu falei pra vocês, o André ele já tinha servido ao exército, ele também foi feirante, então assim, uma coisa estava ligando a outra. E fazia bastante sentido, porque como o André era amigo dos 3, obviamente eles não teriam medo de andar com ele, não teriam medo de ir pra onde ele pedisse. Então, assim, a polícia focou bastante nisso nesse momento. Então, em um dia comum, no ano de 2007, por volta das 10 horas da manhã, um garoto de 11 anos que estava na mesma lan house onde os 3 do Ceasa foram vistos pela última vez, foi abordado por um homem que ofereceu R$10 para ele olhar a bicicleta dele enquanto ele ia ao banco. O garoto aceitou, subiu na garupa da bicicleta do homem e foi levado em direção à estrada da Ceasa. O garoto percebeu que ele desviou o caminho e questionou ele. Então, nesse momento, o garoto questiona ele, pergunta o que ele está fazendo indo por essa estrada, né, já que o caminho do banco era outro. E ele disse que, na verdade, ele queria parar ali para entrar na mata e urinar, que ele estava muito apertado. E ele pediu para o garoto acompanhar ele. E o garoto não queria ir de jeito nenhum, ele era bastante esperto. E ele disse que não ia. Então o homem pegou, né, e falou que ia entregar o celular dele pro garoto para gerar ali uma confiança nele, porque qualquer coisa ele ligava para a polícia ou ligava para a família dele. E aí entregou esse celular pro menino e mesmo assim o garoto disse que não ia. Então esse homem ficou muito nervoso e partiu para cima do garoto, né, queria agredir ele ali. Então no meio dessa confusão o garoto pegou o celular e acabou arremessando contra a mata, né, e o celular se perdeu ali no meio. E ele começou a gritar, a pedir ajuda. E estava passando um homem nesse momento. E esse homem viu tudo isso e ajudou o garoto. O homem montou na bicicleta, esse homem, né, que tinha levado o menino para a mata, e saiu. E aí o homem que estava passando pela estrada ali ajudou o menino. E eles ligaram para a polícia e relataram o ocorrido. Então a polícia chegou, conversou com esse garoto. E ele contou todos os detalhes, toda essa parte aqui que eu falei para vocês. E ele também disse que tinha jogado o celular do suspeito na mata. A polícia imediatamente foi até lá, porque era uma prova muito grande. Então eles foram, fizeram ali uma revista e acabaram encontrando o celular. E logo que eles pegaram o celular, na tela do celular estava escrito o nome André. Né? Aqueles celulares mais antigos, né? Isso já aconteceu tem tempo. E tem alguns celulares que tem a opção de você colocar o seu nome na tela inicial, né? Era um deles e tinha o nome André. Eles também pegaram imagens de uma câmera de segurança que agora tinha na Lan House, né? Depois de tudo isso que aconteceu. E essa câmera pegava uma parte de uma escada. E essa câmera gravou o André subindo e descendo essa escada, levando a bicicleta. Mostraram essas imagens para o garoto e ele reconheceu o André na hora. Então, a partir desse ponto, a polícia não tinha mais dúvida nenhuma que ele era o culpado. Então, a polícia foi até a casa do André, alguns policiais, e ficaram rondando ali a casa, observando, procurando o melhor jeito de entrar enquanto o mandato não chegava, né? E aí, quando o mandato chegou, eles invadiram a casa e prenderam o André. Ele foi levado para a delegacia e foi interrogado por cerca de 12 horas. E ele negava a história
toda. Ele dizia que ele não tinha feito isso, que não era ele, que estavam confundindo ele com outra pessoa. Então o delegado, né, principal do caso, disse que era melhor ele confessar, porque eles iam fazer os exames, né, fizeram os exames nos corpos dos meninos, tinham pegado o DNA do André e o resultado logo ia sair. Então ia ser bem melhor pra ele se ele confessasse a história toda, né, que isso ia dar uma aliviada pro lado dele. E aí depois que o delegado disse isso, o André acabou confessando que ele era o culpado. O André não soube dizer ao certo qual foi sua motivação, né, depois que ele foi perguntado por que ele teria feito isso. E ele contou que quando ele era criança, dos 5 aos 7 anos, ele foi abusado por um traficante que morava ali perto da casa dele, e que muitos desses abusos aconteceram lá na mata da Ceasa. E aí ele disse que toda vez que ele ia cometer também a mesma coisa contra os garotos, era como se ele voltasse no passado e ele estivesse tirando a própria vida dele. Era uma coisa assim muito sinistra, foi o que ele contou. Ele também contou como ele agia, como ele convencia os garotos aí com ele. Então, ele frequentava bastante essa lan house também, gostava de ficar lá, sempre estava por ali, era um rosto bem conhecido. E aí, ele atraiu os meninos da seguinte forma, ele oferecia para pagar a hora deles na lan house. Então, assim, era um bairro, gente, assim, bem humilde. A família dos garotos era humilde, eles não tinham muitas condições, então a grana era pouca. E sempre que eles tinham algum dinheirinho ali, era o jeito deles se divertir. Então, o André oferecia para pagar 1 hora para eles na lan house. Antigamente era bem mais barato, então 1 hora no computador era R$1. E ele pagava essa 1 hora, ou pagava uma bebida, tipo refrigerante, um salgadinho. E aí ele conquistava os garotos facilmente. Como ele não era um rosto estranho, né, isso aí era um ponto a mais para os garotos confiarem nele. Então ele pegava os garotos, colocava na garupa da bicicleta e mudava a rota para a estrada da Ceasa. Quando chegava na estrada da Ceasa, ele parava a bicicleta, dizia que queria urinar. E aí ele chamava, né, os garotos para ir junto, para ele ir sozinho, e eles entravam cerca de 70 metros mata dentro. Quando chegava lá, né, ele tirava a vida dos garotos com esse fio de nylon, e aí depois ele abusava deles já sem vida. Depois do ato cometido, ele abandonava os garotos lá do mesmo jeito, ia para casa, tomava banho e dormia. Era isso que ele disse que fazia e fez, né, todas as vezes. Então foi isso que ele contou para todo mundo e, como eu falei, ele não era um completo estranho. As famílias das vítimas conheciam ele e quando ele contou, né, tava tendo tipo toda uma coletiva, tinha familiares, tinha imprensa, tinha policiais e aí a família tava lá e quando a família viu, descobriu, eles entraram em choque porque não era um rosto estranho, eram pessoas do convívio. Eu vi algumas entrevistas eles falando que ele abraçava essas pessoas, tratava como se fosse ele da família e fazer isso. Então a família fica num estado de choque total. Tem os vídeos aí na internet, no YouTube, que se você jogar você acha facilmente. E ele também fazia questão de ir pro enterro dos meninos quando acontecia. Ele estava lá com a família consolando, que é muito, muito insano. No dia 17 de dezembro de 2008, André Barbosa foi considerado culpado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor, e foi condenado a 106 anos de prisão. A defesa de André recorreu da sentença ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e conseguiu reduções à pena inicial. Os 106 anos foram reduzidos a 42 anos. Em uma entrevista em 2011 à TV Liberal, André negou todos os crimes que havia confessado antes. Ele disse que as acusações foram inventadas pela polícia. Ele disse que isso aí foi todo um plano da polícia, porque na época ele disse que a polícia não conseguia achar o culpado e a comunidade clamava por justiça, o Estado, né, o país. E eles vendo ali que não tinha ninguém, eles não achavam o culpado, eles decidiram pegar o André e colocar toda a culpa nele, né? Ligaram todas essas provas que encaixava mais com o perfil dele. E é isso aí que ele conta, que foi tudo uma armação e tudo que ele confessou foi por pressão da polícia. Depois dessa entrevista que ele deu em 2011, ele se recusa a falar com a imprensa até hoje, então ele não dá muitas entrevistas, não fala mais nada. No dia 27 de junho de 2023, André Barbosa foi posto em regime aberto sobre monitoramento eletrônico. Ele estava na unidade prisional Centro de Recuperação do Coqueiro pelos crimes cometidos de dezembro de 2006 a março de 2007. Então, galera, ele está livre só com a tornozeleira eletrônica, mas já é um homem livre, né? A sentença dele foi reduzida. E é isso, eu quero saber o que vocês acham desse caso. Me conta aqui se você já conhecia ou não.
E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? É nóis!